Você sabe encontrar os 4 evangelhos no índice da Bíblia? Leia o nome deles: Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro seguinte é chamado de Atos dos Apóstolos. Atos foi escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o evangelho com o seu nome. Lucas era médico e viajou muito com o apóstolo Paulo. Este livro é chamado de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos foram homens escolhidos por Deus para a missão especial de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Alguns chamam este livro de Atos do Espírito Santo. Jesus havia prometido que depois da sua partida, ele enviaria o Espírito Santo para ensinar seus seguidores. João 14, 26. O Espírito Santo guiou os apóstolos a fundarem igrejas. Este livro é um livro de história. Lucas registra nele os feitos dos apóstolos, capacitados pelo Espírito Santo, à medida que proclamavam o Evangelho e viam a igreja crescer. Jesus disse a seus discípulos: Eu dei a minha vida para que vocês pudessem estar comigo no céu. Eu estou indo para preparar um lugar maravilhoso para vocês. Na próxima vez que eu voltar, levarei vocês para ficarem comigo. Então chegou a hora de Jesus partir. Jesus ainda disse: Deus me deu completo poder na terra ou no céu. Vão e falem a todos sobre as boas novas. Façam novos discípulos. Batizem esses discípulos e os ensinem a obedecer aos meus mandamentos. Jamais esqueçam que eu sempre estarei com vocês. Vão para Jerusalém e esperem lá, disse Jesus. O Espírito Santo virá até vocês e lhes dará poder para falarem de mim para as pessoas. Agora já chegou a hora de eu ir para o céu. Não tenham medo. Então Jesus subiu para o céu em uma nuvem. Seus discípulos ficaram olhando para o céu por muito tempo. Depois, 2 anjos apareceram e perguntaram: Por que vocês estão aqui olhando para o céu? Jesus voltará da mesma maneira que ele foi. Então, os discípulos lembraram o que Jesus disse. Eles voltaram para Jerusalém e esperaram o Espírito Santo vir. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Salmos 122, verso 1. Estava chegando uma importante festa de Israel, a festa de Pentecostes. E todo o país estava se preparando para festejar. Na cidade de Jerusalém, pessoas de todo o mundo estavam se reunindo para esta importante festa. Os discípulos de Jesus também estavam lá. Eles esperavam o Espírito Santo, que lhes ajudaria a falar de Cristo para todos. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, ele nos envia o Espírito Santo para nos ajudar a falar do amor de Deus para as outras pessoas. Os discípulos de Jesus estavam reunidos, quando, de repente, todos ouviram um som, como de um forte vento. Viram umas línguas de fogo descendo sobre os discípulos. Quando isso aconteceu, aquelas pessoas começaram a falar outros idiomas. Falavam em línguas que nem sabiam falar. Como a cidade estava cheia de pessoas de outros lugares, de outros países, eles ficaram espantados ao verem os discípulos de Jesus falando em idiomas que eles entendiam. No entanto, algumas pessoas acharam que eles estavam bêbados e não falavam nada com nada. Foi nesta hora que Pedro entendeu que aquela era a promessa de Jesus se cumprindo. Ele, Jesus, enviou o Espírito Santo sobre seus discípulos para ajudá-los. Neste momento, Pedro começou a explicar sobre a vida de Jesus. Com a ajuda do Espírito Santo, Pedro fez um grande discurso. Assim também o Espírito Santo nos ajuda, até hoje, a falar de Deus para as pessoas. Às vezes, ficamos com medo. Às vezes, ficamos com vergonha. Por isso, é importante pedir ajuda ao Espírito Santo para que possamos falar de Jesus para outras pessoas. Quando Pedro terminou seu discurso, todos tinham compreendido que eram pecadores e precisavam do perdão de Deus para suas vidas. Todos nós somos pecadores e também precisamos do perdão de Deus para nossos pecados. Todos nós nascemos pecadores e nossa salvação é Jesus. Precisamos apenas pedir a Ele que nos salve de nossos pecados.
É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmos 103, verso 3. Certa tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, versículo 8. Naqueles dias aumentou muito o número de seguidores de Jesus, e os novos convertidos começaram a reclamar que as suas viúvas não estavam sendo cuidadas. Então, os 12 apóstolos reuniram o grupo de seguidores e disseram: "Não é certo pararmos de pregar a palavra para resolvermos assuntos de dinheiro. Vamos escolher entre vocês 7 homens de confiança, cheios do espírito e de sabedoria para cuidar deste serviço. Assim nós poderemos continuar usando nosso tempo em oração e para anunciar a palavra de Deus." Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre suas cabeças. A palavra de Deus continuava a ser espalhada, e o povo de Deus aumentava cada dia mais. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Alguns judeus ficavam discutindo suas crenças com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pagaram para algumas pessoas mentirem, dizendo que Estevão falava contra Moisés e contra Deus. O povo ficou revoltado com Estevão por causa das mentiras que eles contaram e o levaram para o conselho superior. Então, mentiram mais a respeito dele, dizendo: "Este homem não para de falar contra o Santo Templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos quando ele disse que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar os mandamentos que Moisés deu." Todos que estavam na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia de um anjo. O grande sacerdote perguntou a Estevão: "O que estas pessoas estão dizendo é verdade?" E Estevão começou a falar com eles sobre o que Deus havia feito desde o dia que apareceu a Abraão até a morte e ressurreição de Cristo. E Estevão terminou dizendo: "Como vocês são teimosos! Como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus! Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que anunciavam a vinda de Jesus. E agora vocês o traíram e o mataram." Os governantes ficaram furiosos com Estevão, mas ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. E ele viu Jesus em pé à mão direita de Deus. E ele falou aos homens o que estava vendo. Eles colocaram as mãos nos ouvidos porque não queriam ouvir o que Estevão falava. Gritaram muito e pularam em cima de Estevão, e o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte.
Enquanto eles atiravam pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não lhes imputes este pecado. Então ele morreu. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Atos capítulo 8, versículo 22. Havia um homem chamado Saulo, que tinha aprovado a morte de Estevão, que também perseguia toda a igreja em Jerusalém. E não somente ele, mas todos os que estavam junto dele. Eles entravam nas casas e arrastavam homens e mulheres até a prisão. E, no mesmo dia em que Estevão foi morto, houve grande perseguição da igreja. E todos que não foram presos fugiam pelas terras da Judéia e da Samaria, menos os apóstolos e alguns bons homens que foram sepultar Estevão. E os que fugiram pregavam o evangelho por todos os lugares que iam. Então Filipe, indo também à cidade da Samaria, pregava Cristo e fazia os sinais, curando paralíticos e coxos, e todos o ouviam, porque viam o que fazia. E vivia ali um homem chamado Simão, que desde muito tempo enganava as pessoas com truques de mágica, fazendo-as acreditarem que suas mágicas vinham de Deus. Mas muitas pessoas creram no evangelho pregado por Filipe, incluindo Simão, e foram batizadas. E Simão ficava impressionado com todos aqueles sinais que via. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que muitos da Samaria haviam sido convertidos. Portanto, enviaram para lá Pedro e João, que chegando lá, impondo as mãos sobre os convertidos, oravam para que recebessem o Espírito Santo. Vendo isso, Simão foi até Pedro e João e ofereceu-lhes dinheiro, para que dessem a ele o mesmo poder que tinham, para que sobre os que ele impusesse as mãos recebessem o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança com dinheiro. Dizendo ainda que ele precisava se arrepender e pedir perdão a Deus por esse pecado. Então Simão pediu a eles que orassem, para que nada dessas coisas viesse sobre ele. Oh, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação! Isaías, capítulo 52, versículo 7. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era um importante funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: Chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: O senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha, que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: Por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o funcionário disse: Veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: Se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem,
Os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesária.